O Atlético é muito forte na sua casa, assim como o Vitória é muito forte na sua casa. Só que o que a gente viu no primeiro jogo de ida foi um Atlético muito superior ao Vitória. Verdade. É muito superior e perdendo e pilhando várias chances ali de ataques rápidos, de ataques diretos. O Jair foi muito criticado e acho até com justiça, né? Muito se fala sobre a questão dele ser muito defensor, 3 zagueiros, 3 volantes. E ele compete desse jeito contra vários times e consegue somar pontos, sobretudo dentro de casa. No Campeonato Brasileiro não consegue realmente pontuar. Hoje ele foi corajoso, fez a escolha certa e teve aí, para mim, uma remontada e o jogo mais impactante da Copa do Brasil, com certeza, sem dúvida alguma, foi a vitória do Vitória. A gente está vendo a festa dos jogadores com a torcida, né? Que, de novo, fez uma grande festa, está fazendo uma grande festa lá no Manuel Barradas, o Barradão, em Salvador. Uma festa merecida dos jogadores do Vitória. Deixa eu colocar no papo aqui Renata Mendonça. Fazia tempo que eu não falava com a Renata. Eu estava acostumado a falar com ela todos os dias, do café da manhã ao jantar. E fazia já 10 dias que não havia. Tudo bem, Rê? Bem-vindo ao Troca de Passe. Ela está ao lado do perigoso Paulo Nunes. É isso aí. Tudo bem, Rê? Bem-vindo ao Troca. Boa noite. Tudo bem, Diniz? Boa noite, amigo. Espero que tenha aproveitado suas férias. Foi bom enquanto... Eu continuei trabalhando. Você não falou comigo porque você não estava aqui. Teria facilitado esse encontro se ele não ficasse tanto tempo sem trabalhar. Exatamente. Você trabalha. Foram 14 dias só. Calma aí, pô. 14? 14. Você vê. Enfim, para mim foram 14 dias quase que todos trabalhados. Bom. Estou aqui, Trabalho enobrece as pessoas. Inclusive, 14 dias é quase o tempo de barba de Paulo Nunes. Não sei o que vocês acharam depois. Tá horrível, né? Vocês fazem. Convenhamos. Tá bem feito. É bom cortar. Pois é, enfim. Mas sobre esse jogo, jogaço, né, gente? Muito bom. A gente falava no pré-jogo aqui o quanto que a gente estava com a expectativa, porque o Vitória, acho que a única esperança que o torcedor do Vitória tinha era do Barradão, né? Era o quanto que o estádio, a torcida e o quanto que existe essa conexão da torcida no Barradão com o time poderia fazer a diferença para conseguir um placar que a gente até falava das estatísticas, né? O Vitória nunca tinha conseguido, só tinha um jogo em que o Vitória tinha conseguido reverter um placar de 2 gols de diferença na Copa do Brasil. Então era difícil acontecer e acontecer da maneira como aconteceu, com um 4-0, né? De um time que tinha nos últimos 5 jogos marcado um gol apenas. Então acho que o Vitória conseguiu encontrar a sua conexão com o Barradão. A gente falava dos primeiros 15 minutos, o Vitória faz o gol no minuto 10, né, do primeiro tempo, numa falha do Santos. E até no momento em que a gente falava que o Atlético Paranaense estava criando mais. Mas o Vitória foi efetivo. Acho que o René, assim, é o jogador que mostrou a estrela que tem desde o confronto, desde que chegou, né? E no confronto contra o Flamengo também foi importante. O Eric, a gente falava que precisava aparecer depois da Copa do Mundo e hoje apareceu. E acho que o Jair, né? A Aline já mencionou. Acho que foi fundamental ele ter aberto mão do sistema com 3 zagueiros que ele vinha há 2 ou 3 jogos implementando. Não estava dando certo para dar segurança defensiva e também não estava dando certo para manter o Vitória criando chances. Hoje ele escala o time com praticamente 4 atacantes e na ousadia, aproveitando o melhor momento que o Vitória teve, o Vitória conseguiu fazer gols. O Atlético, nos seus melhores momentos no jogo, não conseguiu ser efetivo e contou com Lucas Arcanjo. Nessa sequência aí do segundo tempo, acho que foi a única, né, Paulo, a única sequência que o Atlético, de fato, levou o perigo, forçando o Lucas a fazer defesas espetaculares. Sabe o que é curioso, Paulo, para completar e deixar você falar? Foram 30 finalizações no jogo, num cenário equilibrado. Foram 16-14 em termos de finalizações pro Vitória. Então, assim, mostra o quanto a efetividade, né, dos jogadores do ataque. E, aliás, falar da fase espetacular do René, né? Porque tava dando uma olhada, ele tem 22 anos só, né? Um atacante jovem. E ele já tem 19 gols na temporada, né? É um jogador que tem feito muita diferença pro Vitória. Hoje não foi diferente, marcou 2 gols e foi fundamental para essa goleada, né, Paulo? Bem-vindo. Exato. Boa noite. Boa noite. Bem-vindo ao trabalho. O trabalho enobrece as pessoas. Exato, bem-vindo também, né? Utilizar esse trabalho. Você estava fora também, só de boca para fora não adianta. Beijo, Calama, Mansur, Renata, já falei, beijo a todos, uma boa noite. Cara, esse jogo, ele me chamou muita atenção. O Mansur falou ali que algumas vezes o Atlético esteve melhor. O Atlético teve a maioria do jogo melhor do que o Vitória. Só que o Vitória ia lá e no melhor momento do Atlético fazia o gol, aí o Atlético sentia,
O Vitória tinha um pouco mais de controle, conseguia chegar mais ao gol adversário, muito com bola longa. A Renata até chamou atenção isso no primeiro tempo. Muito bola longa para brigar pela segunda, ganhava a segunda, o gol saiu assim, numa bola longa, ganhando a segunda bola. Depois o gol do Eric também passa por uma bola longa do outro lado direito. Mas a gente não pode esquecer que o Vitória contra o Flamengo, ele fez a mesma coisa, né? Ele mudou também, o Jair foi corajoso, falou isso antes do jogo, que seria corajoso, ia para cima do Flamengo e conseguiu fazer os 2 gols. Eu não esperava a dificuldade que o Atlético teve, aliás, eu esperava, mas não esperava tanto a dificuldade que o Atlético teve nesse campo, no gramado. Por que eu vou te falar isso? Porque o Atlético é acostumado a jogar naquele gramado dele sintético, o Atlético é um time de velocidade, é um time de atacar o espaço, de usar muito as costas do zagueiro adversário, de utilizar os atacantes que é um jogo muito veloz. Viveiros hoje teve muitas dificuldades. Para mim foi um dos piores jogos dele, pela dificuldade do gramado, ele não conseguia conduzir a bola ficava sempre presa por embaixo da... Teve uma finalização no alto. Nenhuma. E todas as finalizações que ele teve era tudo para fora. A bola quicava, ele chutava lá em cima. No momento, acho que estava 1-0 no contra-ataque. Ele tem uma chance de virar uma bola para o lado esquerdo, né, colocar o companheiro em ótima condição, ele tenta um drible, acaba a bola fica presa. Então, fica... assim, o Atlético perdeu a força. Que eu digo assim, isso não quer dizer que o Vitória só ganhou pelo fato do gramado. Mas facilitou. Facilitou para um time que já conhece o gramado, facilitou para um time que não desiste do jogo. Não foi um jogo vistoso, não foi um jogo de muita qualidade técnica, mas foi um jogo muito competitivo. Os jogadores do Vitória não desistiram do jogo. Acho que o Jair armou uma equipe para amassar, entre aspas, o Atlético Paranaense. Acho que o Atlético, nos momentos que tinha condição de fazer um jogo melhor do que o Vitória, não aproveitou os momentos. As mexidas melhoraram a equipe do Atlético. Eu acho que o Zapelli entrou bem, o João Cruz entrou bem, é outra qualidade, o passe é melhor, o próprio Dudu. Só que em todo momento que o Atlético estava bem, o Vitória ia lá e marcava. O Vitória ia lá e era eficaz. E não dá para negar que houve uma noite muito infeliz do Santos, né? Perfeito. A gente pode dizer que foram 2 falhas graves, né? Em 2 gols. E há quem questione a batida do Eric de canhota, uma batida muito bem colocada. Não seria uma na frente. Uma fase, tinha bastante. Mas é uma bola lenta, né? Não é uma bola muito rápida. Ali eu ainda absorvo. Então, ali tudo bem, mas pelo menos em 2 gols, né, Aline? Acho que houve falhas do Santos, né? E uma pena, né? Porque hoje a gente viu na reportagem que hoje ele se torna o 5º jogador, né? Com mais jogos pelo Furacão. Ele tem uma história linda, inclusive. Mas é isso, são erros individuais que fazem diferença, sem dúvida alguma. Erros capitais, o primeiro foi uma falha, o segundo, talvez, eu também acho que tinha muita gente na frente. Mas esse não tinha o que fazer, né? A gente acabou, esse é impossível. E aí tem, obviamente, né, o terceiro gol, que também foi uma falha dele, e ele não conseguiu se concentrar depois da primeira falha, a gente sabe que mexe. Esse aí é uma bola, olha lá, né, Aline, desculpa te interromper, mas uma bola altamente defensável para ele agarrar para um goleiro. Exato, para um goleiro da qualidade do exato. E aí isso, querendo ou não, acaba atrapalhando o percurso. Pelo visto, ele acabou sentindo porque ele também teve a falha no terceiro gol. Então, com essas falhas individuais, lá na frente, o time não consegue fazer também, você vai, obviamente, né, desgastando ali. Agora, eu queria entender, o Paulo e a Aline, especialmente, que jogaram, por que mando de campo no Brasil costuma fazer muito mais diferença? Não tem um dado estatístico sobre isso. Eu já até conversei com o Mansur sobre isso aqui no programa. Tem um dado estatístico. Mas a impressão que eu tenho é que os times se fortalecem muito mais aqui no Brasil, faz muito mais diferença jogar em casa por aqui do que em campeonatos internacionais. É uma impressão minha ou você acha que é uma realidade nossa, Paulo? Porque os jogos ficam muito diferentes. Muito. O desempenho muda demais quando se joga em casa em relação ao jogo fora. E no meu tempo, mais ainda, eu vou te falar por quê. Por causa da questão do gramado também, pelo tamanho do campo que era. Você jogava no Mineirão, o tamanho era quase o dobro do que se jogava no Pacaembu. Hoje é padronizado, pelo menos o tamanho, né? O tipo de grama não. Mas tem gramas diferentes. Sim, mas mesmo assim, você tem, jogando dentro da sua casa, você tem primeiro um torcedor que te anima, que te coloca para frente, independentemente se você tá num momento bom, ele te coloca de novo no jogo, mas principalmente, eu sentia muito isso, Felipe. Eu tinha um conhecimento total de onde eu estava dentro do meu campo. Acho que todos os jogadores, né, um entendimento de espaço, de onde você vai poder atacar o adversário, em qual momento você fazer isso. Eu acho que isso
facilita. Não deveria ser assim, muito escancarado, né? Seria uma melhora, óbvio que uma melhora é importante, mas não tão escancarado. Eu acho que as equipes também vai muito da questão tática, estratégica. O Atlético mudou. O Vitória mudou. Então, assim, quando você joga fora de casa, você se contenta com o resultado 1-0, um empate. Então, você se precavei melhor. Quando joga em casa, você se expõe mais. Então, assim, já faz parte. Eu posso falar por mim, desde a época que eu jogava, todas as vezes que a gente entrava, vou dar um exemplo, ou no Parque Antártica ou no Olímpico, era um time totalmente diferente daquele time que a gente ia jogar no Morumbi ou no Maracanã. Então, isso faz parte há muito tempo. Agora, é uma questão, para mim, muito anímica de dentro do campo, do fator também de torcida. E para terminar com vocês, o Jair Ventura tem feito isso de uma maneira espetacular. O que ele tem conseguido desde o ano passado, mobilizar esse time para fazer os pontos necessários para o Vitória, conseguir os objetivos que ele próprio tem, né, nos campeonatos que disputa, é algo que tem chamado a atenção, né? E essas atuações em Copas do Brasil, especialmente, acho que alavancam, inclusive, o Vitória no Campeonato Brasileiro. Porque se a gente lembrar o que aconteceu contra o Flamengo, por exemplo, também era um momento em que ele consegue fazer o time jogar muita bola no Barradão, classifica em cima de um dos principais clubes, né, de um dos principais elencos do Brasil e da América Latina, e aí consegue, inclusive, manter uma consistência no Campeonato Brasileiro, que já o distancia um pouquinho mais de zona de rebaixamento. Nessa volta da parada da Copa, a gente falava no pré, né, o quanto que o Vitória não tinha desempenhado ainda, porque mesmo no jogo contra o Vasco, no Barradão, em que ganha a partida por 1-0, não fez um grande jogo. E aí, contra o Botafogo, o Lucas Arcanjo foi o cara do jogo, né? Fechou o gol. O Botafogo criou muito mais, o Vitória não fez muita coisa. Perdeu para o Remo. Depois jogou contra o próprio Atlético Paranaense. E o jogo poderia... E aí eu acho que essa é a diferença, né? Porque você estava falando da casa. O fator casa do Atlético Paranaense também costuma influenciar bastante. O Atlético Paranaense teve um domínio completo, mas não fez mais do que 2 gols. Sim. Inclusive, teve um jogador a mais no segundo tempo por mais de 20 minutos. E aí eu acho que o Jair, hoje, ele entende a importância do jogo, ele mobiliza o time, ele fala o Vitória para quem acredita e etc. E na escalação ele já dá o recado. Eu vou colocar, por exemplo, se eu não me engano, foi a primeira vez que ele escala como titulares Kaiser e René. Né? Então, assim, já mostra, olha, eu quero um time que vai atacar o tempo todo. Acho que no primeiro tempo até perde o controle em alguns momentos, porque ele faz o primeiro gol, mas aí o Atlético não sente e cria várias oportunidades. Só que o Atlético não faz. Ele erra o alvo, inclusive, né? Não é que o Lucas Arcanjo faz. Não, o Atlético falha justamente na definição da jogada. E aí o Eric reaparece. Acho que, assim, todo o contexto desse jogo pode, inclusive, fazer com que o Vitória deslanche de novo no Campeonato Brasileiro, para quem sabe, né, realmente se distanciar de vez da zona de rebaixamento. Renata Mendonça, Paulo Nunes, o perigoso. Só uma informação para você. Eu não quero informação sua. Para finalizar, o artilheiro do Caioba foi Paulo Nunes. Eu sabia que vinha bobagem. É possível. Deixar informado, tá bom? Tá bom. E uma última coisa agora sobre o jogo mesmo, sobre as suas besteiras. Que a nossa produção confirmou, foi a pior derrota do Atlético Paranaense no ano. O Atlético não tinha sofrido 4 gols ainda num jogo. A pior derrota tinha sido para o Bahia, 3-0.